Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. E se quiser comentar, será muito bem-vindo o comentário, mesmo que seja aquele comentário que discorda da minha opinião. E a gente começa hoje com Fábio Júnior e Padre Fábio de Mello, a música Mãe. Mãe, você sempre de olho em mim. Às vezes juro não reparo. Mãe, seu colo sempre ali presente. Amor tão puro, amor tão raro. Mãe, perdoa minha ausência. Às vezes tenho trabalhado muito. Mãe, mas como você mesma diz, trabalho com amor gera bons frutos. Caríssimos e caríssimas, a gente começa esse nosso encontro falando, antes de falar do Evangelho, que é Lucas capítulo 8, versículo 19 ao 21, sobre um texto que eu escrevi no domingo pela manhã. Comecei a escrever ele, terminei quase 9 da noite, não é isso? É um texto sobre a Lei Rouanet. É uma lei criada em 1991. Alguns vão dizer que o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e outros mais estão ricos graças à Lei Rouanet. Na visão de muitos, eles já eram grandes homens na música, já eram consagrados antes da Lei Rouanet. Então, quem fala isso é um pouco de, vamos dizer, de inocência ou de malícia política. Como a política pública, a Lei Rouanet surge para dar força à cultura do Brasil. Ao contrário do que muita gente por aí pensa, ela não dá dinheiro diretamente para o artista. O que acontece é que a empresa e a pessoa física pode destinar parte do seu imposto de renda para financiar o projeto cultural aprovado pelo Ministério da Cultura. Se uma empresa tem um imposto devido, ela pode decidir que uma parte dele vá para um projeto cultural, em vez de simplesmente para os cofres públicos. Traduzindo, não é um gasto novo, mas é um redirecionamento do imposto já devido. Aí, o que isso vai significar? Que ninguém vive às custas do povo, como a extrema-direita idiota costuma dizer isso, costuma acusar ao contrário. É uma forma democrática de apoiar a arte, é melhor do que fábrica de chocolate, não é verdade, gente? E também é uma forma de dar oportunidade para projetos que talvez não teriam financiamentos se não houvesse essa realidade da Lei Rouanet. Ou seja, não é necessariamente para um valor social, mas é uma correção histórica na questão da cultura. Lembrando que a Lei Rouanet, quando bem compreendida, mostra que a cultura é bem comum e não um privilégio de meia dúzia de poucos, e essa mesma lógica do bem comum está presente na palavra de Jesus, no Evangelho, que redefine a questão da família, o Evangelho de hoje, e também a comunidade de pertença. Lembrando que o Evangelho de hoje, que nós estamos meditando, é o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 19 ao 21. É uma passagem que questiona justamente o que significa fazer parte de uma verdadeira família. No contexto do texto anterior, que nós lemos ontem, quando Jesus fala da luz, Lucas capítulo 8, versículos 16 ao 18, hoje Maria está presente junto com outros parentes de Jesus, estão querendo falar com ele e não consegue se aproximar por causa da multidão. E Jesus, quando é questionado, ele responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e vamos dizer assim, e a observa. Ou seja, nesse contexto, Jesus ele amplia a questão de família. Quando o texto fala de irmãos e irmãs, não significa que esses filhos são de Maria, mas parentes próximos, como é comum no hebraico, no grego da época. O ponto central não é o biológico, mas a pertença espiritual e cultural a um clã,
Você vai ver isso lá no livro de Gênesis, quando Abraão fala para Lote, nós somos irmãos, ou quando Labão fala para Jacó, nós somos irmãos, e não eram irmãos. Na sociedade semita, a família é a base da ordem social. Jesus, ele não está rejeitando a família. Ele não está rejeitando a família, mas ele está ampliando esse conceito e dando o sentido à verdadeira pertença, não como uma definição por sangue, mas por fé, compromisso e em relação à palavra. A ligação com Maria, com Nossa Senhora, com a mãe dele, é importante, pois destaca que Maria não está diminuída e aqui, pelo contrário, é isso mesmo, ela é exaltada como modelo de discípula, aquela que acreditou e guardou a palavra no coração. Como já dizia Santo Agostinho, Maria é mais feliz por ter sido discípula do que por ter sido mãe biológica. E a gente ainda olha no contexto atual, essa redefinição de família confronta nos tempos de hoje a quem use Maria como bandeira, como acontece por aí, uma bandeira de guerra cultural, sobretudo alguns grupos ligados a movimentos aí de direita, sobretudo, que pegam a imagem de Nossa Senhora e tentam colocar ela como evidência, mas esquece que ela é mãe de uma família sem fronteira, seja em Guadalupe, com a Madrecita, seja em Aparecida, a Mãe Negra Mariama, seja em Fátima, seja em qualquer lugar em que Maria se coloca, ela se coloca como aquela que assume o manto, a dor e a alegria e o sofrimento, como diz lá os documentos da Igreja, Gaudium et Spes, do homem e da mulher no tempo de hoje. Há quem trate a nossa fé, a nossa cultura como mercadoria, reduzindo a comunidade ao mercado religioso. Há quem coloque a lógica da minha família em primeiro lugar. Aí você lembra aí um certo camarada que ele, sendo pai, colocou os filhos todos, um para ser vereador, o outro para ser deputado, o outro para ser senador, e agora está tendo que botar a mulher dele também em evidência, ou seja, sempre colocando a família na ênfase, quando Jesus não faz isso. O Evangelho, ele vai contra tudo isso. Ele nos lembra que família espiritual se constrói na escuta, na prática da palavra, no cuidado mútuo e, sobretudo, na partilha da vivência. Assim como a Lei Rouanet nos lembra que a cultura é bem comum, Jesus nos lembra que a fé também é pertencer à sua família e é viver como irmãos e irmãs, sem exclusivismo, sem muros como barreiras, mas com escuta e prática evangélica. Essa é a verdadeira necessidade de sermos parentes uns dos outros. Um parentesco que transforma, que muda, que nos dá uma nova perspectiva na vida que nós temos. O Evangelho de hoje, quando traz essa passagem, muitas das vezes, vamos dizer assim, alterada ou interpretada por alguns irmãos de cunho evangélico, tentando dar ênfase no parentesco dos irmãos e irmãs de Jesus, querendo desmerecer Maria, ou querendo colocar ela no mesmo patamar que nossas mães. Não é que nossas mães não são santas, a minha mãe é a mais santa que eu conheço, mas, com todo respeito, Maria, com todo respeito, é Maria, é a mãe de Jesus e Jesus é Deus. Fiquemos com Deus, com Jesus de Nazaré, que Maria, mãe dele, seja a nossa intercessora perante a realidade do mundo. Eu sou Daniel Nonato. E ficamos aí com Fábio Júnior e Padre Fábio de Mello, mãe. Seu colo sempre ali presente, amor tão puro, amor tão raro. Oh, mãe, perdoa a minha ausência, às vezes tenho trabalhado muito. Mãe, mas como você mesma diz, trabalho com amor gera bons frutos. Mãe, teu infinito amor, eterno amor é tão profundo. Você parece às vezes que é mãe de todos.